Olá, bom dia, que as bênçãos do Senhor Deus se encontrem guarida na sua vida, na sua casa. Eu quero convidar você nesta manhã a meditar comigo numa palavra que está na Bíblia Sagrada, no livro de São Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, onde nos diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Deixe a sua fé passar por cima dos seus medos. Deixe a sua fé maior do que o seu medo. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você reage diante do medo? Perceba que nesse texto, todos os discípulos que estavam dentro do barco, eles sentiram medo ao avistar um homem andando por cima das águas, por cima do mar. No entanto, ao ouvir a voz, após eles ouvirem a voz do mestre, a voz do seu mestre Jesus, mesmo com medo, Pedro foi o único que ousou sair do barco. Deus não nos tira o medo, não, mas Ele deseja que a nossa fé, que a nossa confiança em sua voz, na sua presença, na sua majestade, que a nossa fé possa agora sim ser maior do que tudo, maior do que o medo. Só que, veja, temos que tomar a atitude. Fé é atitude. Eu costumo ver uma postagem onde diz que fé é nós colocarmos o pé onde não tem chão. E depois que nós damos o passo, é que Deus coloca o chão debaixo dos nossos pés. Deus não nos tira o medo, não, mas Ele sim deseja que a nossa fé e confiança possam ser maior do que tudo. Somente vai viver o sobrenatural quem tiver a ousadia. É quem quiser viver o sobrenatural é que vai viver o sobrenatural. Eu não vou ter que ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não, se eu não der o passo, se eu não colocar o pé, Deus não vai colocar o chão. Eu tenho que tomar uma atitude de vencedor, uma atitude de campeão. Eu só vou vencer a corrida, sim, se eu me disponibilizar agora e eu começar a correr. Eu só vou vencer a batalha se eu for para a luta. Eu só vou conseguir alcançar os meus objetivos se eu tirar esse projeto do papel e começar a fazer algo. Em que estágio você está? Você ainda está só com medo? Ou você resolveu tirar o pé do barco e colocar a sua fé em ação? Somente vive o sobrenatural quem tiver a ousadia de abandonar o barco das conformidades, o barco do comodismo. Todos os dias nós somos convidados por Deus para vivermos milagres, para vivermos o sobrenatural. Não permita que o medo lhe impeça de alcançar e viver as promessas de Deus. Ainda que você esteja diante das dúvidas, sim, dos questionamentos, escolha hoje confiar em quem está escrevendo a tua história. Confie em Deus, lembre-se
Quem o convida para sair do barco é o mesmo que sustenta e faz andar sobre as águas. Quem convidou Pedro naquele dia a sair daquele barco foi Jesus, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Quem convida eu e você hoje a tomarmos decisões na nossa vida é Deus, Ele está conosco. Hoje Deus chama você pelo seu nome e convida você para viver o incrível, o impossível, o sobrenatural. E eu costumo dizer que o lugar do impossível é o melhor lugar para nós crescermos e nós desenvolvermos e nós alcançarmos os nossos objetivos. Porque lá no impossível é pouquinha gente que está lá, é pouquinha gente que está acreditando, é pouquinha gente que está confiando. E se tem pouquinha gente confiando, então a probabilidade é muito maior. Ele deseja que você saia da sua zona de conforto e viva o sobrenatural. Então eu vou dizer para você, é tempo sim de ousadia, é tempo de milagres, é tempo de caminhar sobre as águas. Seja sensível à voz de Deus. Siga o comando. E o que é seguir o comando? Livro de João, capítulo 14, verso 23. 14 e 23. Né? Deixa eu ler aqui contigo, ó. Livro de São João, capítulo 14, verso 23. Jesus vai falar que é aquele que guarda as suas palavras. 14 e o 15 vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o 23 vai dizer: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Só que o 24 vai dizer: quem não me ama, disse Jesus, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Guarde as palavras dele, seja sensível a ouvir as palavras, os seus mandamentos, e não duvide. Eu tenho medo, eu também tenho medo, mas vamos passar por cima do nosso medo, porque quem está lá na frente é muito maior do que o nosso medo. Davi, quando chegou na frente daquele gigante, eu digo para você que com certeza ele tinha medo, mas ele não estava confiando nas suas próprias forças, porque ele falou para aquele gigante: ei, você vem para mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você. Não é pela minha força, mas é em nome do Senhor dos Exércitos, que tem todo o poder. Quem está do nosso lado é maior do que o que está do nosso lado contrário. Confie em Deus, acredite nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, tudo ele fará. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.